Olá pessoal, tudo bem com você? Eu estou aqui para mais uma dica de Excel. Você sabe a diferença do PROC-V e do PROC-H? Você sabe utilizar essas funções? Você sabe quando utilizar tanto o PROC-V quanto o PROC-H no Excel? Bom, assista esse vídeo que eu vou trazer diversas dicas e a diferença do uso da função PROC-V para o PROC-H no Excel. Então vamos lá? Planilha na tela! Bom, pessoal, olha a nossa planilha aí. Eu estou com dois exemplos práticos para a gente explicar para você quando você deve usar o PROC-V e quando você deve utilizar o PROC-H. Além do que, a gente vai explicar a diferença entre essas duas funções, que muitas vezes o pessoal tem dúvida. Dúvida como? Quando usar e também quando vai responder questão de concurso público ou até fazer um teste de Excel prático. Por isso você vai aprender com a prática a diferença de uma e de outra hoje. Então vamos lá, pessoal, entendeu? Então esse daqui é o primeiro exemplo e depois a gente vai fazer o exemplo 2, né? Ó. E aí você vai perguntar, mas Michel, como que eu sei que eu vou utilizar o PROC-V, como que eu vou utilizar o PROC-H? Antes de você entender qual que você vai utilizar, você tem que saber para que serve um PROC-V e para que serve um PROC-H. O PROC-V, basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai localizar o valor da primeira coluna. Vamos colocar aqui, ó, primeira coluna. Primeira coluna quem? Da tabela matriz. E o PROC-H, o primeiro valor da linha. Isso mesmo. Como assim? Olha essa tabela aqui. Nessa tabela, eu não tenho aqui uma coluna. Essa coluna é a coluna ID. Aqui eu já consigo realizar uma procura. Por quê? Porque a informação que está de modo único. Então aqui, ó, vou até pegar uma setinha, formas, eu vou pegar uma setinha aqui, ó, pronto. Então o PROC-V vai localizar nessa coluna uma informação, para eu poder retornar os valores das outras colunas. Tudo bem? Então aqui vamos apagar, ó, vou apagar aqui bonitinho, vamos lá. Eu quero localizar na primeira coluna desta tabela o valor 4, porém preciso que ele me retorne a região e o valor faturado. Então vamos lá, ó. Igual PROC-V. Por que PROC-V? Porque eu estou procurando o valor de uma coluna. O que eu vou procurar? Esse valor aqui, ó, a célula H5, que é o valor 4. Aonde? Nessa tabelinha linda e maravilhosa. Ponto e vírgula. Qual que é a posição de coluna que você quer? Opa, achei o valor na primeira coluna. Mas qual coluna dessa tabela você quer? É isso que ele quer saber. Então aqui, ó, é o ID, que é a coluna 1. Região é a coluna 2. Então, coluna 2, ponto e vírgula, correspondência aproximada ou exata? A gente vai utilizar o exata para ficar mais fácil de você entender. Então, vou colocar o valor 0, fecho parênteses ao dar o Enter. Repare que ele trouxe, ó, ID 4, região sul. 4 é o sul. Como que eu retorno o valor faturado? Igual PROC-V, vou procurar o ID na primeira coluna, né, ó, da nossa matriz. Ponto e vírgula. Faturado, qual coluna que é? Coluna 4, ponto e vírgula 0. Ao fazer isso, eu retorno o valor do faturado. Tudo bem? Então, PROC-V faz o quê? Pesquisa com base na primeira coluna da matriz de dados que você estiver realizando a pesquisa. Outro detalhe muito importante, seja para o PROC-V quanto para o PROC-H, ele procura o valor único. Se eu tivesse aqui valores repetidos, o que ia acontecer? Ele ia me retornar o primeiro valor que ele encontrou. Se eu tivesse que fazer uma pesquisa com valores múltiplos, né, retornar múltiplos resultados, é outro tipo de pesquisa que a gente tem que fazer. Tudo bem? Bom, pessoal, esse foi o primeiro exemplo. Antes de eu continuar, deixa eu me apresentar a você. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Isso que eu estou trazendo é apenas uma dica sobre o uso do PROC-V e do PROC-H, a diferença entre elas. Se você quer aprender mais sobre o uso dessas funções, além do que sair do básico e chegar ao nível avançado em Excel, eu convido você a conhecer o curso. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. www.cursodeexcelonline.com.
No nosso curso você aprende isso e muito mais, além de contar com o meu apoio para te ajudar a aprender Excel. É a primeira vez que chegou no canal? Clica no botãozinho de inscreva-se. Clique no sininho para ativar as notificações, porque todo dia tem uma dica nova de Excel. Agora, vamos retomar? No próximo exemplo, nós iremos falar do PROC-H. Vamos lá? Ó. Exemplo 2. O PROC-H, pessoal, vou ter que escrever aqui para você. Ó. Ele faz a localização com base na primeira linha. Linha de quem? A primeira linha da tua tabela, da tua matriz de procura. Então, se eu estiver procurando aqui o mês de março, aonde que eu vou localizar? Na minha primeira linha. Ó. Janeiro, fevereiro e março. É isso que eu quero que ele localize para gente. Aqui eu quero que ele localize e me traga, pessoal, um valor. Que valor? O valor do total. Como que fica a função? Vamos lá, ó. Igual PROC-H. Vou procurar este valor de março. Ponto e vírgula. Vou selecionar a primeira linha? Vou, mas eu tenho que selecionar a tabela. Né? Então tem que vir aqui de janeiro até o último valor dessa tabela. Ponto e vírgula. Qual que é o índice de linha? Qual a linha que você quer retornar? Porque, por exemplo, localizei a posição que você quer. Mas qual que é a linha de retorno? Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É a linha 6. Ponto e vírgula, 0. Tá? Ao fazer isso, veja que ele trouxe o total. Se eu mudasse aqui para fevereiro, olha só, trouxe o total de fevereiro. Então, um pesquisa na coluna e o outro pesquisa na linha. Com base nessa procura, você vai informar o número da coluna ou o número da linha que você deseja. Em alguns testes para concursos públicos, o pessoal pergunta qual que é a diferença do PROC-V e do PROC-H. E eles invertem, né, a informação. Então, por exemplo, lá no PROC-V ele vai colocar procura a informação da linha. Não, ele procura uma informação com base na primeira coluna. PROC-H procura informação com coluna. Não, ele procura a informação com base no valor de procura da primeira linha da tua matriz de dados. Então, nessa tabela aqui, por exemplo, adiantaria eu pesquisar o norte? Não. Para eu trazer o valor do norte em janeiro, eu deveria fazer qual o uso de função? O PROC-V. Então, quer dizer o seguinte, se eu tivesse aqui colocando a região e precisasse trazer o valor, eu deveria fazer o PROC-V. Para localizar o norte, ponto e vírgula onde? Na primeira coluna. Qual a matriz? Vou pegar aqui, ó, toda ela aqui, ó, ponto e vírgula. Qual a coluna em específico? Aí você tem que saber a coluna que você está pesquisando. Então, por exemplo, da coluna de fevereiro. Você tem que formar o número da coluna de fevereiro. Ó. 1, 2, 3. É a coluna 3 da tabela. Ponto e vírgula 0. Ao fazer isso, eu sei que o norte em fevereiro, ó, foi 2.830. Olha que bacana. E isso que você está vendo, pessoal, é apenas o conceito e a usabilidade prática de um PROC-V e de um PROC-H. Eu vou te dar um outro exemplo para você entender quando que você vai utilizar um e quando que você vai estar utilizando o outro. Tudo bem? Imagine que você fosse fazer uma pesquisa com base na primeira linha da tua tabela. A tua primeira linha apresenta o cabeçalho, a informação de procura. Então você vai utilizar quem? O PROC-H, tá? O PROC-H ele é uma pesquisa na horizontal, pesquisa da linha. A linha não é horizontal? É, professor, isso mesmo. Então, quando você for fazer uma pesquisa com base na primeira linha da tua tabela, você vai pesquisar na horizontal. Então, a tua pesquisa é PROC-H. Se você for pesquisar com base em uma coluna, você está falando do PROC-V. Isso mesmo. Então, o PROC-V vai analisar a coluna, vai analisar a vertical, ok? Com base na vertical, você informa a coluna que você deseja. Eu acho que essas dicas, tanto do horizontal quanto do vertical, fica mais fácil para você entender. Um pesquisa na linha e o outro pesquisa na coluna. Tudo bem? Vale lembrar que, se eu tivesse um outro janeiro aqui, ele vai me lidar com quem, gente? Com o primeiro valor que ele encontrar na primeira linha, nesse exemplo do PROC-H. Pessoal, antes de eu terminar esse vídeo, eu tenho um recado muito importante a você. Se você quer aprender mais sobre o uso de PROC-V e de PROC-H, eu convido a conhecer o curso.
Porque dentro do curso você aprende isso e muito mais, além de contar com o meu apoio. Isso mesmo, você vai fazer exercício, tirar dúvidas. Além do que, dentro do curso você vai aprender muito mais, você vai sair do básico ao avançado. Então, você quer aprender mais? Vem aqui na descrição, visite o site www.cursodeexcelonline.com. Converse com a equipe no atendimento que eles vão te dar as melhores informações sobre o curso. E aí você pode começar a fazer Excel com a gente. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. E até a próxima. Tchau, tchau. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonardo, eu falo da cidade de Pedro Leopoldo, Minas Gerais, conhecido como região do Parque Cimenteiro e de mineração. Os anos de 2017 e 2018 foram muito ruins, profissionalmente falando, pois muitas pessoas perderam seus postos de trabalho. E eu, precisando de me reinserir neste mercado de trabalho, precisava de buscar qualificação. Foi onde eu optei por fazer um curso de Excel. Nas consultas que fiz, me deparei com o vídeo do professor Michel Fabiano e gostei muito do que vi. Me inscrevi no canal e comecei a assistir aos filmes, onde ele fala das mais diversas formas, tabelas dinâmicas, dashboard, os gráficos, entre outras tantas funções que ele dispõe nos vídeos das dicas que faz. E fato é que eu me interessei por fazer o curso. E eu posso garantir para vocês que foi o melhor custo-benefício que eu tive até então, porque no que se refere a investimento para a busca de conhecimento. Primeiro, o conteúdo do curso é excelente. A disposição dos módulos facilita a somatória de conhecimento. E a didática do professor é muito ímpar, ela é muito singular, e principalmente porque o professor tem um carisma muito grande. Isso facilita a comunicação entre aluno e professor. E ele tem uma disponibilidade imensa. Quando você precisa de algum suporte, você manda nos grupos do WhatsApp, ou você manda no próprio WhatsApp do professor, ou manda por e-mail. Com certeza, o retorno dele é muito rápido, é muito eficaz. Então, por todas estas qualidades e pelo grande conhecimento que o professor tem de anos e a facilidade que ele tem para transmitir esse conhecimento, eu indico realmente que façam o curso que você investiu. Você pode ter certeza que você vai ser revertido a seu favor. Tanto é que hoje eu posso garantir que foi em função do curso é que eu estou me reinserindo no mercado do trabalho. Valeu!